Boa tarde a todos. Peço desculpa, infelizmente a live não quis transmitir. Eu estou aqui para falar com vocês sobre a espiritualidade. Ora bem, como vocês sabem, a espiritualidade é subjacente numa troca. Vocês fazem um acendimento, dão uma bebida. Se for para entidades de esquerda ou até de direita, algumas pedem cerveja, outras pedem cachaça, que é o caso dos eixos das pombagiras, vinho, acendem a vela, o cigarro, o charuto, metem o copo d'água nos orixás, enfim, vocês sabem. Tudo é subjacente numa troca de energias. Vocês dão para receber. A questão é, o acendimento que vocês fazem ao fazer o pedido e a oferenda deve ter um intervalo de tempo. Vamos ver, por exemplo, a vela está com muita cera ou parece assim que formou uma figura assustadora. Pode ser por causa do vento, pode ser por causa da cera que não preste, porque as velas hoje em dia tudo reutilizável é muito complicado. Mas vocês devem dar intervalo de tempo para repetirem o pedido. No mínimo um mês. Percebem? Porque muitas vezes o pedido é aceito, só que tem muitas energias contrárias que precisam de ser limpas. Não devem estar sempre... por exemplo, os acendimentos. Vocês devem fazer à entidade, dependendo da vossa linha que vocês seguem, dos vossos acordos com as entidades, das vossas promessas. Se vocês acendem à quarta-feira para as crianças, vocês têm prometido uma vez por mês, acendem uma vez por mês. Quem promete acender todas as semanas, acende só aquele dia específico da semana. Sim, não se esqueçam que se vocês têm um acordo com as crianças, têm que pagar o acordo. Se quiserem fazer um pedido, têm que fazer uma oferenda diferente, mesmo que seja no mesmo dia. Percebem o que eu estou a querer tentar explicar? Percebem? Por exemplo, vocês fazem a vossa oferenda para a entidade de esquerda, não é? Com um pedido. Vocês devem dar um mês ou mais, dependendo do pedido, vocês também têm que ver a questão, ou de acordo com os sinais que tenham ficado. Vocês têm que fazer no mês seguinte, ou se já podem trocar por outro pedido, se tiverem que... Se receberem a graça, devem fazer o agradecimento e, se quiserem, outro padê diferente para pedir outra coisa. Não se esqueçam disso. Vocês podem oferecer mais do que um padê, mais do que uma oferenda, desde que vocês percebam que têm oferenda para pagar, têm oferenda para pedir. Podem fazer tudo no mesmo dia. Está bem? Tenham sempre isso em atenção. Vocês não devem meter o mesmo pedido em mais do que uma entidade. Por exemplo, vocês pediram o afetivo a Maria Padilha. Não vão pedir o afetivo à cigana. Percebem? Por exemplo, vocês pediram a Exu Tiriri que vos ajudasse a ter justiça, a receber um certo dinheiro. Já não vão pedir a ventania. A ventania vão pedir... ou a mirim vão pedir para que as coisas andem mais rápido, percebem? São pedidos que têm que ser ligeiramente diferentes, podem a trabalhar na mesma temática, em conjunto, mas em aspectos diferentes. Às vezes os vossos pedidos falham por isso, percebem? Porque vocês têm que perceber que um problema formou-se por diversos fatores e vocês têm que perceber que a espiritualidade tem o seu próprio tempo de atuar, mas que também atua em várias frentes. E há coisas ocultas que vocês muitas vezes não sabem, por isso o pedido demora a vir a realização. Ou pode não ser a altura certa, ou se vier as coisas podem não aguentar na vossa vida. Vocês têm que ter sempre isso em atenção. A espiritualidade sabe o porquê. Quando o pedido não é aceito, tem alguma razão. Quando a realização não vem, tem sempre alguma coisa ali oculta subjacente. Está bem? Não se esqueçam disso. É importante que vocês tenham isso em atenção. As coisas não vêm para as nossas mãos se não for à altura certa e se a gente não conseguir. Porque se vierem,
podem não aguentar na nossa vida, percebem? Vocês têm que sempre ter isso em atenção. Mas vocês têm que perceber também que, por exemplo, as defumações devem ser sempre feitas depois de limpar a casa antes das 18 horas. Correto? Ao menos uma vez por semana. Em casos quando as energias são muito densas, deve-se fazer uma no início e outra no final da semana. Acendimentos a Exu e Pombagiras, se vocês sentirem que a vossa energia está da vossa casa ou que for, vocês estão pesados, vocês podem fazer o acendimento, desde que seja depois das 18 horas para Exu e Pombagira, se for por Orixá antes das 18 horas dentro de casa, a qualquer dia da semana, fazendo um pedido nesse sentido. Percebem? Vocês não vão andar aí carregados sem razão, percebem? A questão dos dias de segunda e sexta-feira para Exu é a questão em que todo mundo acende nesse dia, percebem? É uma questão de força, percebem? Existe sempre um dia em que tem uma força mais especial, percebem? Por exemplo, os ciganos à quarta-feira. Porquê é que se acendem os ciganos à quarta-feira? Porque muitas pessoas acendem, percebem? A corrente é maior, o pedido tem mais possibilidades de chegar lá. Por exemplo, há pessoas que não sabem o nome das entidades. Não têm necessidade de saber o nome das entidades se vocês não se vão desenvolver, percebem? É só pedir à espiritualidade que entregue ao Exu e à Pombagira dos seus caminhos. Quando vocês tiverem um pedido e vocês acharem que devem pedir a outra entidade, vocês têm que acender primeiro ao vosso casal, ou o que vocês tiverem, e depois, mesmo que vocês não saibam a quem integrar, vocês acendem uma vela, um copo de cachaça, um charuto e pedem à espiritualidade que direcione o acendimento à entidade que se apresenta para vos ajudar. Dizem a temática que vocês precisam de ajuda e pronto. Não se esqueçam que depois têm que agradecer àquela entidade que vocês fizeram o pedido. Nem que seja dar uma garrafa de cachaça na encruzilhada. Dizer que foi a entidade que vos respondeu a X pedido. E pagar. É preciso pagar aquilo que se pede às entidades, porque senão dá problemas. É importante também cultuar a esquerda e a direita. O que é que isto é? No outro dia saiu na tiragem que as pessoas precisavam de cuidar da espiritualidade do orixá feminino e masculino de cabeça, fazer os acendimentos. Isso é equilibrar a espiritualidade, está bem? Porque a gente tem que ter o equilíbrio. A gente não tem só a esquerda, a gente também tem a direita, percebem? Sendo a esquerda, Exus, Pombagiras, está bem? Direita, pode ser ciganos, pode ser boiadeiros, marinheiros, crianças, está bem? Baianos, tudo isso são entidades de direita. Agora, caboclos, caboclas, está bem? Agora, entidades de esquerda, a gente associa geralmente malandros, Exus e Pombagiras, está bem? Existem ciganos que tanto trabalham na direita como na esquerda, mas isto é outro ponto. Mas é importante ter o equilíbrio, está bem? O anjo da guarda ajuda a ter o equilíbrio. O orixá de cabeça também. Quando vocês se sentem muito pesados, têm aquela energia que vos atormenta a cabeça, ou vocês sentem-se mesmo cansados e não estão bem, vocês devem fazer banho de descarrego. Se não têm arruda, sal grosso, 2 litros de água, o punhado de sal grosso ou a arruda. E outro banho doce, que é o alecrim, o manjericão, percebem? Sempre. Vocês podem fazer o banho de descarrego desde que façam de seguida o banho doce, que é o alecrim, que é 7 folhas de louro, o que seja, percebem? Para equilibrar, porque a arruda e o sal grosso vão limpar tanto o positivo como o negativo. Por isso é que é preciso trazer o positivo, que será o banho doce. Percebem? Tirando isso, acho que é basicamente isso. Vocês têm que pedir aos vossos guias para limpar a energia negativa. Um guia de direita e de esquerda. De direita, boiadeiro, marinheiro, o povo da água, que é marinheiro. Eles descarregam a negatividade, se vocês pedirem ou acenderem a vela, pôr o copinho de água com sal. A esquerda, que é Exus e Pombagiras, também tira a negatividade se vocês ou acenderem a vela pedirem. Está bem? Tenham isso em atenção. Vocês têm que pedir, falar para a vela e pedir isso, ok?
É a minha orientação para vocês, espero que tenha ajudado. Gratidão a todos.